como um convidado na primeira vez. A gente está no meio de uma série que a gente tirou um período para ter uma DR em comunidade ao redor de uma mesa com um bom copo de café na mão. Eu só sinto falta do café, desculpa, a gente deveria ter feito bem temático, assim, o pessoal servindo um café, né, um expresso, um macchiato. Não? Os amantes de café seria bom, né? Eu não estou tomando café esse ano, então eu vou comer o chá aqui. Mas, de fato, a gente escolheu sentar ao redor dessa mesa para conversarmos um pouco sobre algumas coisas que são importantes para a gente como comunidade. E hoje a gente vai falar sobre um assunto específico que tem muito mais a ver com o outro do que com você. Mas eu não quero passar desse ponto sem te dizer o quanto você é importante. O quanto a sua vida tem significado. O quanto você foi feito cheio de intenção e de propósito. E o quanto esse Criador fez para que você estivesse exatamente aqui, aonde você está. E uma das minhas maiores alegrias aqui na comunidade é que nós somos uma comunidade não centralizada em tarefa ou em demandas ou em templos. Esse templo, às vezes, ele é pagão onde você está. Sabe como chama de pagão? O pessoal fala palavrão aqui, canta a música do mundo aqui. Não de 10 a meio-dia. Se bem que a gente... Mas a gente não é a respeito disso, mas a gente é a respeito de pessoas. E enquanto você estiver aqui, tem razão para a gente estar aqui. Enquanto você estiver com o coração pulsando, enquanto você estiver interessado nesse Criador, a gente tem um propósito para estar aqui. Então, seja a sua primeira ou seja a sua milésima vez aqui na comunidade, eu quero que você, se você não levar mais nada desse domingo, eu quero que você saiba que você é muito, muito, muito importante. Não só para Sara, não para números de comunidade, mas porque Deus tem uma agenda muito específica para a tua vida. Quando Ele programou o código genético lá no ventre da tua mãe, Ele já sabia exatamente o que você seria e Ele sabia o que Ele tinha para você. Então, se você não sabia disso, saiba que você é muito amado e você é muito importante. A gente está nessa DR já na terceira pauta dela e eu não sei como é que é lá na sua casa, mas DRs longas, elas são mais difíceis, né? Chega uma hora que já não desce direito. Tipo, vamos só falar desse assunto e acabou, né? Mas essa nossa DR, ela acaba já, talvez no próximo domingo. E no primeiro domingo, a gente tirou um tempo para conversar sobre fala, sobre o perigo de falar, as ameaças que o nosso diálogo traz pra gente. E o PG foi muito feliz em lembrar a gente que aqui na nossa comunidade, e quando eu falo comunidade, eu não estou falando do CNPJ, eu não estou falando da banda, não estou falando de palco, de parede, eu estou falando na parede da tua carne e da minha, porque quem faz isso aqui somos nós. Vocês são o retrato mais escancarado da comunidade viva. Quando você se olha no espelho, você está vendo uma foto linda dessa comunidade que a gente inventou de fazer. Então, aqui na comunidade, a gente tem uma cultura onde a gente não fala do outro, mas eu falo com o outro. E eu não sei quanto a você, mas isso é uma coisa que ainda está reverberando na minha cabeça. Às vezes lá em casa, mulher e marido, né, a gente fala de tudo, comenta do dia, e aí eu solto um comentário, eu falo, nossa, isso eu não deveria ter falado com o Magno, eu deveria ter falado com o fulano e não do fulano. E esse princípio está me perseguindo assim recentemente porque ele foi trazido à luz de novo recente e é importante que a gente deixe ele burilar e toda vez que você falar, toda vez que você usar a sua palavra, que você tenha responsabilidade sobre elas, que sejam palavras de construção e não de destruição, assim, né? Isso não só aqui, tá? Nessa bolha gospel, não, principalmente lá fora.
Que eu realmente espero que não haja diferença entre você aqui dentro e você lá fora. Na CV você tem liberdade para ser o que você é aqui lá e o que você é lá aqui. E foi o segundo tópico da nossa DR, que foi falando justamente sobre essa liberdade. Se você cresceu em igreja ou se você veio de um outro background religioso, você sabe que dentro dessa bolha religiosa, no sentido de religar, todas as tentativas de religar ao divino, você é restrito de alguma forma. Não importa se você está no budismo, ou no hinduísmo, ou na umbanda, ou no cristianismo, no evangeliquismo, em qualquer uma dessas shades, dessas sombras de cor, você é provocado a ser restrito de algumas coisas. E a gente vai ver no nosso manual de vida que Cristo, ele se estabelece, ele aparece justamente para que eu e você fôssemos livres e não mais amarrados a um condicionamento físico da nossa natureza que quer coisas, mas para que a gente fosse livre. E aí o Magno, na semana passada, falou muito bem sobre o preço dessa liberdade e que essa grande responsabilidade traz, essa grande liberdade traz grandes responsabilidades também. O que você quer dizer com isso, Sara? Eu diria que o resumo da semana passada foi que Cristo, ele nos faz livre, mas não para que a gente fizesse o que nós quiséssemos, mas para que a gente tivesse o poder de escolher. Literalmente, escolher. Falar, eu hoje tenho domínio bastante dentro da minha liberdade para escolher não fazer isso ou fazer isso. E isso é algo que a gente alcança no Criador, ele que nos dá esse cerne para nós fazermos isso. E assim, se você perde os episódios dessa série, deixa eu tirar um momento para te instruir sobre o nosso canal no YouTube. Todas as palestras que você escuta aqui na comunidade, elas estão lá, disponíveis para você. Então, se você procurar no YouTube, CM Viva, você vai ter o acesso a toda a playlist de todas as séries. E eu te encorajo muito a assistir pelo menos essas duas. Tem muita coisa boa lá, inclusive do passado. Mas se você ainda está nessa série, não deixa de assistir. E elas estão bem curtinhas também, então vai ser bem legal. Agora, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu amo demais, assim. Que é tarefas, serviço. Adoro. Compartilhamento de tarefa. Amo mais ainda. Mas essa é uma das coisas que socialmente parece fácil, mas é difícil. Desde o início da minha vida, eu morei numa casa e os meus pais assistem as palestras, então eu estou tomando muito cuidado com o quanto eu vou falar lá de casa. Mas era uma casa que compartilhar tarefa sempre foi muito natural, muito natural. Acho que o meu pai já cresceu, já me pariu delegando, vá pro berço, assim, sabe? Você berço, você tal, troca a fralda. E isso era muito natural em casa. Tipo, faz isso, faz aquilo, todo mundo engajado, não tinha aquele negócio de não, filhinho, deixa que o papai cuidou de um monte de coisa, mas ele soube deliberar de alguém na casa? Vítima de deliberação de tarefa, sim? Olha só eu, que bom. Ah, tá, desculpa, beleza. BL, então, eu vou chegar lá. Aí, quando eu era mais nova, era muito, muito leve, até eu gostava. Sabe a criança quando tá com 3 aninhos que fica assim, mamãe, deixa eu mexer o bolo? Já viu isso? Aí lambuza a cozinha inteira, e era uma festa, né? E tal, e minha mãe, tipo, atrasada, já podia ter terminado o bolo, né, 30 minutos antes, mas tá lá, a Lívia, você fez um ótimo trabalho com a Hannah, viu? Ela faz um bolo espetaculoso, vocês não têm ideia não. E aí tá, mexe o bolo. Aí minha mãe, né, eu adorava a cozinha. Então, minha mãe falava, vai lá ajudar a tia Carmélia a descascar a batata, cara. Aí a gente tinha acabado de lançar aqueles negocinhos que você faz assim, ó, que hoje já tem de vários modelos, né? Na época era só uma lâmina mesmo, que eu não sei como é que eu arrancava meu dedo. Mas eu ficava, né, e tal, e eu achava aquilo o máximo, aquela bacia de água, molhava com água de batata, sabe aquelas coisas? Muito legal. Aí a Sara cresce um pouquinho, as tarefas crescem juntos. E também, quando eu era pequena, lá em casa a gente tinha um pouquinho melhor, uma condição um pouquinho melhor. Então tinha a tia Carmélia, né?
Tia Carmélia era uma delícia. Eu só ajudava a tia Carmélia. Tia Carmélia, deixa eu descarregar a batata. Tia Carmélia. Ó, fiz a canha, tia Carmélia. Tia Carmélia foi. Foi. E no momento que eu mais precisava dela, nos 9, sabe quando você não quer fazer nada? Tia Carmélia desapareceu. Falei, mãe, cadê tia Carmélia? Tia Carmélia foi. Eu, cadê tia Carmélia? Porque agora, quem fazia a descascar batata já não era mais ajuda a tia Carmélia, né? Era tipo, vai fazer a maionese. E tipo, vai fazer a tua cama porque o quarto é uma bagunça. Sara, você lava um banheiro, Vitor lava outro, mamãe vai pra cozinha, o papai vai pra sala. Ai, aí começou a ficar pesado o negócio, sabe? E tipo, não era trabalho escravo, não, era só demanda da casa mesmo, assim, tipo... E eu lembro daquela responsabilidade vir sobre mim e eu falar, ai, não... Aí chega a pior parte, eu morava numa casa. E por isso que hoje eu detesto casa. Casa pra mim é igual a demanda. É grama, sujeira, é guaxinim, gambá, barata, rato. Tudo que tem no mundo fica no quintal da sua casa. E ninguém te avisa. Fala assim, você chega lá na construtora, né, tem aquela rampa bonita, com aquelas plantinhas, parece que nunca vai dar um rato. Até que você vê o ratinho assim, aí você fala, aqui tem rato. Lá tinha também. Aí minha mãe inventou de ter 8 cachorros, né? A gente ia ganhando cachorro, ia ficando com cachorro em casa. Outra razão para não querer nem casa e nem cachorro. Trauma de infância. Se você é psicólogo aqui hoje, eu gostaria de uma cortesia para tratar desses assuntos. Mas... isso ainda não era o pior. Então, assim, tinha que dar banho nos cachorros, porque meu pai ainda falava assim, vocês que aceitaram esses cachorros, por mim era não, vai dar banho. E os cachorros começam pequenos, né? Então eles fazem uns cocôzinhos pequenininhos, tão bonitinho. Sai às vezes em C, aí você fica assim, com quem eu vou casar? Aí sai um S, né? O cocôzinho do cachorro, às vezes que é nome com S. Ninguém faz isso, não? Ah, era com casca de laranja, né, que faz isso. Aí, beleza. Aí tá, né, cata cocô e dá banho em cachorro. Ainda não é a pior parte. A pior parte lá em casa era quando a gente... eu não sei como é que é na sua casa, mas o lixeiro, ele tem hora pra passar, né? E se não passa hoje, só passa, sei lá, parecia que daqui a um mês. Porque a urgência lá em casa era, se não pegar amanhã, morreu, né? Então, vai pegar o lixo. E meu pai nunca criou a gente diferente, não. Minha mãe, negócio de, ai, ela é menininha não tira lixo. Lá em casa era tipo, você é gente. Gente lava, passa. Meu irmão sabe cozinhar melhor do que eu e tira o lixo. E eu ainda não tiro o lixo muito bem, não. Essa tarefa foi deliberada lá em casa. E casei pra isso. Assim. Falei, Deus, finalmente alguém pra tirar meu lixo. Mas lá na casa dos meus pais... amor, você sabe que é muito mais do que isso. A nossa relação é muito mais profunda. E aí, chegou lá em casa, você via, a gente tinha assim um baúzinho, né, que era onde botava aqueles sacos de lixo. E lembra que a economia tava ruim, né? Então, tipo, tia Carmélia já tinha ido. Jardineiro, então, coitado, não sabia nem a definição, nunca tinha visto. O que é jardineiro? Não sei. Não tinha nada, só tinha eu e Vitor mesmo, assim. Vitor e eu. E aquele monte de lixo. Só que o pior é que a gente mora no interior. Quer dizer, eu gosto de dizer que eu moro no litoral do Rio de Janeiro, que é o interior, né? Vulgo interior. Mas é uma região praiana, que na época não tinha muito vizinho, né? A gente morava num morro, mas não era uma favela, era um morro mesmo, assim, um lugar alto e muito mato. Então, tipo, tinha mais mosca do que em dia de peixe na casa do teu pai, assim, sabe? E aí, as moscas lá do Rio, eu não sei como é que é aqui, mas elas jogam um negócio no lixo que vira uma larvinha. Já viu aquilo? Aquela larvinha branca. E, cara, sem brincadeira, aquilo brotava do nada. Aí eu ia pegar o lixo... Gente, olha, me dá nojo até agora. Peraí. Quando você puxa assim, ó, aí aquelas larvinhas parecia o Rei Leão, assim. Só que não tinha ninguém pra cantar viscoso, mais gostoso, sabe? Era tipo, só nojo mesmo. E eu me lembro de fazer aquilo e eu falar como que paz no mundo, isso aqui a Anvisa deveria, sabe, intervir e falar isso sei lá, contra no ECA, tinha que ter alguma coisa sobre criança tocar em lixo, porque era muito nojento. E mesmo assim, cara, eu tinha que fazer, não tinha, beleza, quer lavar banheiro? Não, leva o lixo. Tipo, qualquer coisa. E a verdade é que deliberar tarefas para os meus pais era super fácil. E, óbvio, né, vamos fazer justiça, eles estavam fazendo outras coisas na casa também.
Mas receber no começo, quando era, ai que gostoso, é pra pintar a parede em orfanato? Ai que gostoso, eu gosto, que gostoso. Pra carregar cabo na CV ou fazer alguma outra coisa que você... Isso aí já não é meu dom, o pessoal fala. Carregar cabo não é o meu dom, não, né? Aí carregar lixo também não é o meu dom, não, pai. Eu não tenho essa vocação. Meu pai estava se lixando para vocação naquela época. Mas também chega um momento aonde o deliberar tarefas que parece tão fácil, não é tão fácil assim. A Sara cresce, essa criança que estava lá descascando batata, cabelinho todo arrepiado, frisado, que gostoso. Aí vai para carregar lixo, que tipo, putz, que meleca. E meus pais ainda estão deliberando tarefas como sempre, reinando, assim, tipo, excelente. Para eles o padrão tá excelente. Sara cresce, ela começa a ser responsável pelas suas próprias tarefas. Talvez eu comecei a adquirir responsabilidades por conta própria, coisa que eu inventei. E muitas vezes eu falava assim, meu Deus, porque eu inventei de fazer isso? Mas e aí já era meu, né? Já era minha responsabilidade. Até que eu cheguei num lugar onde eu era responsável por pessoas, e responsável por tarefa de pessoas, e responsável por sistemas, por processos. E aí eu me vi do outro lado da moeda. Talvez, eu não sei se meus pais passaram por isso, eu acho que não. Mas eu comecei a ter problema para delegar tarefas do tipo... isso aqui, esse aqui eu... Você não vai fazer como eu, deixa eu... Faz esse aqui, ó, corta o papelzinho. Liga pra essa pessoa aqui, ó. Não, essa aqui deixa que eu ligo, porque você não vai saber falar. Essa aqui, e eu vi... Gente, vocês não têm noção, não. Eu olhar pra Sara nesse lugar, foi tipo assim, o que é que você tá fazendo? Você tá louca? E eu sou a rainha do tipo, vai, faça você mesmo, eu estou aqui te encorajando. E eu vi igual uma galinha, assim, sabe? Mãe de pintinhos. Tipo, ai não, essa aqui... E a gente começa a centralizar. E quanto mais dá certo, mais você centraliza, porque você acha... Olha aí, você acha que você é o sucesso. Tipo, isso só tá indo bem porque eu penso dessa forma, isso só tá dando certo, o projeto só tá crescendo porque eu intuitivamente estou, tá nada. E aí eu começo uma ginástica de deixar, de let it go, sabe? Deixar ir, de literalmente confiar e atribuir tarefas a outras pessoas. Só que isso não começou na minha vida de 34 anos, isso começou lá no Éden, sabe? E parece que tudo aqui nessa igreja a gente leva pro Éden, mas é porque, na moral, tudo começa lá. A gente não tá inventando nada. O comportamento humano, ele só troca o personagem, mas ele se dá igualmente desde sempre e para sempre, se a gente não quebrar esse ciclo insano de natureza humana. E aqui na comunidade, a gente tem esse ciclo também. A nossa comunidade, ela vive um ciclo de vida. A gente tem uma rotina, a gente tem um ethos, a gente tem uma identidade, a gente tem uma forma. E às vezes essa forma tá assim, ó, e a gente tem que falar assim, peraí, mas... Por que a gente tá assim, ó, calma aí. Sabe exaustor e ventilador assim, ó, que você tem que, né, começar a calibrar a velocidade, a direção e como que a gente vai viver isso. Então, sim, a gente vai sempre falar sobre coisas que parecem fáceis, mas são difíceis, mas elas são possíveis também. Elas são possíveis. E se você faz parte daqui, se você tá dentro da CV, cara, isso deve te interessar demais. E não só de ouvir, mas de aplicar para que a nossa comunidade tenha a mesma cara, seja a minha cara ou a sua cara, mas que a gente tenha uma cara parecida. Então hoje a gente vai falar sobre descentralização de tarefa, e para isso eu vou te levar lá em Êxodo. E a gente não vai ler esse texto, mas eu quero que você saiba onde a gente está, porque eu queria muito que você lesse essa passagem em algum momento. Êxodo 17, 18, a gente está um pouco depois de onde Moisés, vocês conhecem o cara do tsunami, que botou o cajado na água e abriu o mar e aquela coisa toda. Você já deve ter ouvido falar dele, que choveu um sapo, teve granizo, teve rio virando sangue e uma confusão danada. É esse cara que a gente está falando aqui hoje de manhã sobre centralização de tarefas. Escuta bem, início do século do mundo, assim, tipo, quase 01 isso aqui, antes de Cristo. Aí Moisés primeiro levanta como um grande líder ali, né? Deus chega para ele em algum momento, depois de ter saído de dentro
da família de Faraó, Deus chega com ele como um pobre hebreu e fala o seguinte: você é o meu plano para mudar o mundo. Primeiro, você é o meu plano para que eu tenha uma nação que vai me seguir, que vai me entender, beleza? Tá bom. Moisés vai e fala que sim. Várias coisas acontecem. Deus faz horrores através da vida dele. Horrores de bom, né? E aí, chega nesse momento aqui no capítulo 18, aonde o povo já está muito confiante em Moisés, porque o cara liberou o povo lá das garras do faraó, e um povo que era escravizado, batido, esmagado e humilhado, e Deus vai, usa esse homem, um cajado, uma mulher, um pouco de filhos, e esses caras, sem um exército, libertam milhares de pessoas de um regime de escravidão. E Deus chamou Moisés para fazer isso. Só que Deus fez, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Talvez Moisés fosse o mantra de Moisés, assim, sabe? Deus, eu só tenho um cajado. É teu. Eu só tenho um cajado. Só que a diferença é que agora a gente tem tanta coisa que a gente acha que tem coisa para fazer, né? Então, tira o povo de lá. O povo tá super confiante nesse cara. Tipo, ele agora é o nosso libertador. Ele é aquele que tem ferramentas para fazer por nós. Ele é um bom governante. Ele é um bom líder no meio da gente. Aí, chega uma hora que eles estão acampados lá, num dos territórios de exílio. E aí os amalequitas, o nome dos caras, chegam para atacar o acampamento, né? E aí Moisés está ali com o povo, né, gente? Ele não tá ali com guerreiros, com tipo Game of Thrones, calice, dragões. Ele só tá com o povo, mãe, sogra, bezerro, cabra. E aí vem um exército de amalequitas para cima deles. E aí meio que me parece que Deus, ele dava uns inputs para Moisés quando ele precisava, sabe? Do tipo, faça isso, coloca o cajado na água, bota o cajado no chão que vai virar cobra. Coisa que Deus falava para ele, só pode. E aí Josué, que era o braço direito de Moisés, ele chega naquele momento e fala: Moisés, tipo, o pessoal tá chegando, o que a gente faz? E ele falou: vão porque o Senhor tá com vocês. E aí ele levanta as mãos em direção àquela batalha e a galera que tá atrás de Josué arrebenta os amalequitas. Tipo, gente normal, devia ter, sei lá, espumadeira, faca, lança, o que eles tinham. E Moisés com a mão assim, ó, levantada, e os caras acabando com os amalequitas, tipo, varrendo os caras. Provavelmente, a Bíblia narra, Moisés cansou e ele deu uma descansada, assim, né? Já fez isso aqui, ó. 1 minuto, beleza. 2 minutos, já tô cansando. 5 minutos, já era. Moisés baixa o braço. Quando ele abaixa o braço, o que acontece? Começa a perder a batalha. É que nem o Street Fighter, essa tá. Aí você vai coçar o nariz, já perdeu. O boneco, Hadouken, sanguinho, acabou. E foi mais ou menos assim. Moisés baixou o braço, sanguinho, baixando. Aí Moisés levantou, eu imagino, se fosse eu ia ficar assim, ó, levanta, baixa. Olha, perdeu, ganhou, Galvão, assim, né? A narrativa perfeita. Moisés não, ele vai, levanta o braço e o pessoal volta a ganhar, e chega uma hora que ele tá tão cansado que o pessoal bota os líderes que ficavam em torno de Moisés olhando, tá? Vocês sabem que texto que eu tô? Que texto que eu tô? Êxodo 18. Lê isso depois. Vocês acham que a Bíblia é só amarás uns aos outros? Tem muita coisa maneira aqui dentro. Aí chegou Moisés e os caras ali observando Moisés só. Os líderes que estavam em torno de Moisés não estavam fazendo nada, além de olhar Moisés. Aí eles sentam Moisés, e a Bíblia vai narrar que eles seguraram os braços de Moisés, assim, ó, pra ele ficar com a mão estendida, porque baixou, perdeu. Levantou, ganhou, baixou, perdeu, levantou. Então fica, e o pessoal segurando aqui, ó, a mão dele. E aí, beleza, final da história, aqui é uma batalha ganha triunfalmente, os amalequitas tomam uma coça mesmo, e a vitória do Senhor, muito legal, o povo tá feliz pra dedéu, e Moisés, eu imagino que ele devia estar um caco, porque ele não lutou, né, com lança, mas ele lutou aqui, ó, só no... O que é isso aqui, ó? Bíceps, tríceps, ombro. Como é? Pronto, aí, ó, fisioterapeuta de plantão, obrigada. Deltoide? Olha aí, ó, eu acho que eu nunca malhei isso. Mas Moisés foi lá e estava cansado e tal, mas o povo, eu imagino, Moisés achando assim, cara, honestamente, humanamente falando, gente, eu devo ter muito poder.
Tipo, eu levanto o braço... Deus não dá asa à cobra, Deus nunca faria isso comigo. Porque eu ia ficar assim, olha, ganhei, isso aqui, olha. E Moisés, ele não tem essa atitude, mas eu imagino a luta na carne dele de... E aí, eu meio que determinei, né? Assim e tal. E o povo olhando pra Moisés falando assim, bicho, tá tranquilo. Com esse cara, a gente não vai passar perrengue nunca na vida. O cara ora e cai coisa do céu, o cara levanta a mão e o exército inteiro cai. Então você percebe que existe aqui um movimento de dependência do povo para com esse líder icônico que resolve todas as coisas, que faz todas as coisas, que tem todo o poder, que Deus usa. Olha, vou falar uma coisa, presta atenção, tá ouvindo? Que Deus usa de uma forma como não usa ninguém mais. Sabe aquela irmãzinha que Deus usa, que só ela, olha, é uma unção assim, que é do trono, assim, Deus botou a mão nela, né? Tem essas aí no mercado. E é real, talvez pela comunhão dela com Deus. Mas não porque ela é extraterrestre, né? E aí uma dependência de um povo que tem esse cara, esse ícone, essa pessoa de poder e... O cara que tem o poder, que ele está extremamente atrelado, na verdade, a um compromisso por um chamado legítimo por aquela tarefa. E ele se apaixona por aquilo, ele acha que aquilo é dele, de mais ninguém. É tipo, Deus me chamou para elaborar os projetos da JMA e é meu e de mais ninguém. Só que a gente vai ver o que acontece aqui, tá? Você tá comigo? Presta atenção. Acaba essa parada toda, a guerra acaba e aí chega uma visita. Nisso, a mulher, os filhos, o sogro de Moisés estão todos lá para a banda de onde o pai da esposa de Moisés morava. Aí eles voltam. E aí, olha só. Aí se você quiser me acompanhar, você pode. A gente tá no 18 agora. Essa narrativa da guerra tá no 17, tá? E aí no 18, lá no versículo 14... O sogro de Moisés, ele chega e ele vê isso que está acontecendo. Eles se abraçam, acham muito legal e Moisés conta para ele, cara, você não tá entendendo. E eu consigo imaginar, né? Eu tava não sei aonde, aí eles levantavam minha mão e aquela confusão toda. E Jetro celebra isso com Moisés. Ele fala, show, que maneiro, glória. Ele faz uma celebração de agradecimento a Deus, uma coisa muito legal. Mas aí ele chega e fala assim, aí no dia seguinte... Presta atenção, no dia seguinte, o Moisés, ele senta para julgar as questões do povo, que permaneceu em pé diante deles da manhã até o fim da tarde. Isso está no versículo 13, que não está aí. Você está entendendo? Moisés acabou de fazer aquilo tudo ontem, tá com o... Como é que é o nome do bichinho? Deltoide, assim, ó, já nem Dorflex tinha naquela época, coitado. Devia estar aleijado e ele senta no dia seguinte para julgar as questões do povo. Aí no versículo 14 ele vai dizer assim, ó: quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, aí vem a experiência, né, cara? Acha um sogro para você. Se você é não é sogro para casar, não. Também, mas se quiser casar para ter um sogro, pode. Mas eu tô dizendo assim, ache alguém acima de você, com uma visão diferente de você, com mais experiência que você. Ouve o seu idoso. Ouve o cara de 50 anos que você acha que não tem nada para falar. Olha o que ele fala. Quando o sogro viu, ele chegou e viu tudo o que estava acontecendo. E ele falou, o que é que você está fazendo, Moisés? O que você está fazendo? Porque só você que... Olha isso. Porque só você... A gente podia parar aqui, ó. Por que só você, Sara? Por que só você, Carol? Por que só você, Romulito? Por que só você, Asimara? Por que só você se senta para julgar e todo o povo espera em pé, desde manhã até a tarde? Aí eu imagino, né, para um gestor de tarefas, isso deve ser assim... caso de ataque de nervos, do tipo, pelo amor de Deus, faz esse processo mais rápido, delibera, distribui, faz alguma coisa. E é o caso de Jetro aqui. Aí o Moisés, olha o que ele responde, que ele perguntou, por que, Moisés? Não foi a pergunta de Jetro? Por que, meu filho, você está fazendo isso? Tipo, você tá louco? Aí Moisés fala assim, o povo me procura.
O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta é me trazida. E eu que decido entre as partes, ensino sobre o que Deus tem a dizer sobre isso, em outras palavras. E aí, e não é que é isso mesmo, gente, que a gente faz? Se você está engajado em alguma tarefa, e aqui eu tô falando, esquece que eu tô numa igreja, eu tô falando da tua vida, assim, ó, lá fora, em casa, você como mãe. Ai, mas a minha filha só me pede. Ela não pede nada pro pai, só pede pra mim. Aí no fundo tem aquele gostinho assim de, o que eu posso fazer? Ela só me quer, né? Não conta com o pai. Ou o contrário, né? Que tem pai que é tipo Disneylândia, né? E a criança só vai no pai. Papai. Né? Se fosse a mãe, né? E aí a gente tem aquele... Você entende a dependência da criança, daquele que ela curte, para o pai que tipo... Eu sei que eu não posso fazer tudo, mas que gostoso que você depende de mim. Desmamar, a mesma coisa. Nunca desmamei, mas já assisti dezenas de mulheres desmamarem. A quebra do vínculo de, ele agora não depende mais de mim, ele vai comer banana com a mão. Vai. Mas é tão gostoso ele ter a fonte de vida em mim. Eu só posso imaginar. E um dia vocês vão rir da minha cara. Tô cuspindo pro alto, que eles vão falar, Sara, desmama, bebê, já tá feio, entendeu? Conheço gente que desmamou aos 7 anos de idade. E tem situações que a dependência, ela é legítima, ela é verdadeira. Mas olha o que o Jetro vai falar para Moisés. Ele fala, o que você está fazendo, meu filho, não é bom. Adoro. Olha que conversa gostosa entre um genro e um sogro. Às vezes é um pai e um filho, às vezes é um amigo com um irmão. O que você está fazendo não é bom. Você e o povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais para você. Você não pode executá-la sozinho. E aí eu vou deixar você terminar de ler esse capítulo em casa, mas praticamente Moisés ele começa a... Primeiro ele acata. Olha que princípio. Acata. Ele acata um conselho, ele acata a visão de alguém que não é a minha. Ele acata o input de alguém que está fora da minha circunstância para falar assim, Sara, você tá uma louca centralizadora, control freak dentro da JMA. Larga. Delibera, faz as coisas, para de acumular tarefas, entendeu? Eu tô assim, eu não tô fazendo isso, gente, vocês estão loucos. Olha quantos funcionários, tá tudo funcionando. A gente é terrível. E aí ele fala... Ele fala para Moisés, se você acatar isso, se você distribuir essas pessoas em grupos de 50 e mestres de 10 e mestres de 50 mil e eles forem filtrando isso, você vai poder se ocupar só com as tarefas que você pode fazer e se largar do resto. Talvez aqui a gente tenha a primeira foto de boa gestão de pessoas. Talvez Jetro tenha sido o maior coach da história da humanidade, sabe? A gente acha que está inventando princípios hoje. Delega, delibera, descentraliza. E aí Jesus, ele lá em Mateus, vocês sabem que eu adoro como Jesus, ele joga um holofote na lei e ele aplica da melhor forma possível. Ele está numa montanha, versículo 14, para você ler também depois. E aí ele tá com uma galera. Ali o texto vai dizer que tinham aproximadamente 5.000 pessoas com ele ali. Só que naquela época não se contava pessoas, seres humanos, se contavam homens. Então, se a gente está falando de 5.000 pessoas, eram 5.000 homens, mais sogra, mulher, filha, mulher, cabrito, tudo que estava ali. Então a gente pode falar ali talvez que tínhamos 15.000 pessoas, considerando a estatística de mulher para homem. E aí tem essa galera ali, e Jesus, ele... Vai lá comigo, abre aí 14, vai, rapidão. É só porque eu quero ler uma parte que você não pode perder. Olha o que ele vai dizer no início desse texto. Mateus, no capítulo 14. Não, 14, versículo 13. Vamos lá. Se você acessou aí, marca para você ler depois. Se você está com a tua Bíblia, abre aí também. Olha o que ele vai dizer. Você está comigo? Presta atenção. Ele fala assim, ouvindo o que havia ocorrido, que lá João Batista tinha sido decapitado, uma tristeza danada,
Jesus, ele retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Então ele precisou ali de um momento de solitude. Aí ele vai dizer, as multidões, ao ouvirem falar disso, que ele estava na área, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, o que ele fez? Oi? Teve compaixão deles. É a primeira vez que isso acontece? Isso já tinha acontecido lá no capítulo 9. Ele teve compaixão deles e os serviu. Ele foi tomado por um amor que brotou para servir aqueles. Quando ele fala e os curou, é porque era a necessidade que eles tinham. Eles precisavam de cura, mas na verdade aqui a gente pode dizer, Jesus olhou aquela galera, entende bem, ele estava num momento de luto, de perda, ele perdeu o seu discípulo amado, degolado, uma das mortes mais grotescas, e ele tem um momento a sós, mas aí as pessoas chegam até ele e ele vê aquela galera e sente amor. Ele tem compaixão, ele se compadece daquelas pessoas e ele os cura. E eu sei que a gente está falando aqui de delegar tarefas e é uma coisa muito, muito, muito prática. Não é uma coisa teórica, ideológica, é uma coisa prática. Mas a prática sem amor, o Paulo vai dizer que ela de nada serve. Talvez eu esteja sem combustível de fazer tarefas por falta de amor. E quem vos fala que não tem calibre para falar com você sobre isso é alguém que constantemente pede ao Senhor, Deus, me ajuda a amar as pessoas. Me ajuda a ter compaixão de pessoas. Porque eu não tenho, eu juro, eu faço. Se você olhar o meu Instagram, você vai ver compaixão. Eu espero. Mas você vai ver compaixão. Só que essa compaixão, ela não é minha. Se eu desgarrar da videira, juro, o Magno é minha testemunha e o Senhor está me olhando. Se o Senhor, Deus, não baixar em mim com compaixão, eu não tenho amor para servir. Porque o meu cerne, o meu caule é extremamente egoísta. E eu não estou falando de humanidade, eu estou falando da Sara. Eu sou uma pessoa centrada em mim mesma. Se não por essa compaixão desse Cristo, o meu mestre, o meu rabi, a minha videira, que para quem não sabe, o Cristo se apresenta como aquele que é o caule que jorra nos ramos, e a gente é comparado a esses ramos. Se ele não fizer isso em mim, eu prometo para você que você vai ver nada além de self-centered, assim, centrada em si mesma, uma pessoa que vai curtir, viajar e comer o resto da vida. Que é o que eu amo fazer. E aí Jesus, ele está aqui dizendo pra gente que a compaixão dele foi a razão para ele servir. Talvez você seja provocado, seja aqui na CV, seja no seu grupo pequeno, seja no seu trabalho, seja pela sua família, vai fazer alguma coisa, sai do sofá e vai fazer alguma coisa para os outros. A gente tem muito esse lance de dar de volta, de retribuir, mas se a gente não tiver compaixão brotando dentro da gente, você vai fazer para sair no Instagram, mas vai ser a razão errada. Porque não é para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para amar o outro como eu amo a ele, como eu me amo. E isso é um transbordar. É um transbordar. Sara, você está transbordando? Não. Mas qual é o meu mantra? Deus me ajuda a transbordar. Me enche de amor para que eu tenha compaixão para fazer alguma coisa, uma vírgula pelo meu próximo. Eu preciso disso, eu não tenho, eu sou deficiente, eu estou sempre no cheque especial de amor, compaixão, misericórdia. A minha sogra, ela já transborda isso naturalmente. É sério, se ela não fosse nem crente, se ela fosse sei lá, de qualquer outra religião, ela ainda transbordaria, porque a natureza dela é compaixão. Se você é como eu, talvez o seu mantra tenha que ser Deus me dá amor, Deus me dá compaixão, Deus me dá misericórdia, me enche dessas coisas para que elas transbordem nos meus atos de justiça. Mas o ponto não é esse.
Chegou no final da tarde. Ai, como passa rápido o tempo, gente. Presta atenção. Chegou no final da tarde. O pessoal estava morrendo de fome. Morrendo de fome. E aí, Jesus curando, eu imagino, que nem imaginar ainda, ganhou, perdeu, curou, perdeu, tá? Aquela confusão. Jesus curando todo mundo, o mesmo cenário, ajudando pessoas, né? E aí, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: ei, o pessoal tá com fome, vamos mandar embora? O que o senhor vai fazer? Primeiro, eles trazem a demanda da necessidade para quem? Para o Moisés. Só mudou o personagem. Seus filhos vão trazer a demanda para você, sua empresa vai trazer demanda para você. É assim, quando você é um líder em ícone, um ícone ou alguém que eles sabem que tem capacidade de resolver e eles só querem que resolva. Então, se vai custar teu casamento, se vai custar tua saúde, se você vai ser hipertenso, eu não tô nem aí. Eles só trazem para Jesus, resolve, porque o Senhor é o cara que resolve. Como era com Moisés. A humanidade não mudou nada, passaram séculos e a gente é a mesma coisa. E posso falar? Passaram séculos e a gente é a mesma coisa. Se você é um líder, você sabe do que eu tô falando. Daí, Jesus, né, que ele é muito improvável, né? Jesus é o rei do improvável, assim, que fala, não é assim, não. O que ele faz? Ele fala assim, vocês alimentem essas pessoas. É como se Moisés falasse assim, galera, vocês façam isso aí, ó. Isso aí não é comigo, não. Jesus fala, vocês estão achando que eu tô falando sério? Fala aqui, ó. Eles não precisam ir deles, vocês, algo para eles comerem. Vocês, não sou eu, é vocês. Aí eles falam assim para ele, mas Deus, a gente não tem nada. Aí ele fala, que ninguém tem nada, tem. Tudo que a gente tem tá aqui, ó. Imagina a atitude deles, né? Vou alimentar 15 mil pessoas, tá aqui, ó. 5 molhos de peixinho, como é que alimenta isso aí? Fala aí, o senhor que resolve. Fala aí, como é que... Sabe assim, aquele negócio, aquele momento de... o senhor quer que eu resolva? Muito bem. Como é que eu vou resolver? Você lá na sua empresa, com um orçamento de R$2.000 para marketing, como é que você quer que eu venda? Não é assim que a gente faz? Muito bonito, o senhor quer me dar a responsabilidade? Muito bem, mas como é que eu faço? Eu só tenho 2 funcionários, o senhor quer que eu produza por 10. A gente tem essa relação. Aí Jesus fala, beleza, me dá aí o que você tem. E ele pega os 5 pães, 2 peixinhos. A Bíblia vai dizer que ele... Presta atenção, você tá me ouvindo? Ele pega aquilo ali, levanta pro alto, levanta para cima, assim, ó, bota lá no alto e fala, Deus, abençoa o que eles têm. Em nome de Jesus, amém. E ele entrega para os seus discípulos. Ele dá 1 cesto para cada um. E eu nem sei o que estava dentro. O que estava dentro? Se tinha 5 pães e 2 peixinhos e tem 12 discípulos, 12 cestos, tem 6 que começou na negativa já. A não ser que cortou o jaraqui todo ticadinho, botou um pedacinho em cada cesto e mandou embora. Mas até aqui tá vazio. E Jesus vai e coloca isso na mão dos caras. E eles, o texto vai narrar que eles andavam e com os cestos, e cada um foi provavelmente para 1 metro quadrado daquele campo ou daquela montanha, e não parava de jorrar comida. Não parava. Chegou no final que eles tinham alimentado os 5.000 homens e não sei quantas mil mulheres que estavam lá, e sobrou parada dentro dos cestos, sobrou comida, pão, peixe, e eu imagino o tipo de peixe, sabe, salmão, pirarucu, tal, a casaca. Eu acho que Jesus faria umas paradas dessas só pra tipo assim, viu? Eu posso. Eu agradeço a Deus que eu não faço parte da Bíblia. Mas Jesus, ele vai e delibera essa tarefa. Ele escolhe. Vocês entendem aqui que Jesus, sendo Deus, ele é o Filho de Deus, ele carrega tudo de Deus em si. Ele poderia falar, haja pão, e haveria pão. Ele poderia, como Moisés, que falou para chover granizo e caiu do céu granizo, e sapos saíram dos rios e foram para dentro da cidade. Jesus tem muito mais poder do que Moisés, e Moisés, ele poderia falar que venham peixes, caiu uma chuva de matrinchã recheada, sabe? Faltam 10 minutos para o almoço, aguenta aí. Poderia. Mas Jesus, no seu poder, ele escolhe compartilhar a sua tarefa. A tarefa é dele, mas a execução dela é compartilhada.
A tarefa é de Deus, mas Ele escolhe executá-la de forma compartilhada. Talvez convidando aqueles 12 seres humanos normais, como eu e você. Vocês acham que os discípulos eram feitos de... Era santo, era carne. O Pedro estava lavando rede quando Jesus conheceu ele. Já foi num porto com gente lavando rede? É um nojo, é fedorento. E é esse cara que tá aqui, ó, dando... Meu Deus, e eu imagino... Imagina a cara dos caras. Dando coisa tipo, meu Deus, não tá acabando não. E vai acabar. E não acabou não. E não acabou não, e não acaba não. E horas de e não acabou não, e não acabou não, e não acabou não. E tipo, eu que tô fazendo isso com ele. Jesus convida esses caras para viverem algo extraordinário com ele. E aí me faz pensar que quando Deus ele me chama para uma tarefa maior do que eu, naturalmente eu conheço um Deus que eu ainda não conhecia. Quando eu só faço o que eu sei fazer, eu só vou conhecer o que eu sou. Quando eu só faço o que eu tenho capacidade de fazer, eu só vou conhecer o que eu posso fazer. Mas quando eu pego um cesto vazio, e Jesus... É porque a gente não está entendendo o que está acontecendo aqui, gente. Você pega um cesto vazio e sai em direção a 15 mil pessoas. Com 5 pães e 2 peixinhos, 12 cabeças aqui, ó. E a gente, assim, eu imagino, o momento... É porque a Bíblia não narra essas coisas. Mas imagina. Do tipo, e aí, a gente vai alimentar com o quê? Vai dando. Olha o passo de fé, de tipo, cara, beleza, eu vou botar a mão. Tipo bolsa da Mary Poppins, assim, sabe? Opa, saiu mais peixe. Eita, agora saiu um jacaré. Saiu... E o que ia saindo, ia dando. Quando Deus te chama para uma coisa maior do que você... Ele também quer te apresentar alguém que você ainda não conhece, que está aí. É você somado ao Espírito Santo, que faz coisa que eu e você somos incapazes. Mas o cesto é dele, a execução é compartilhada. E a minha pergunta para a gente hoje como comunidade é: qual é o seu cesto? Só isso. Qual é o seu cesto? Não é a respeito de você, qual é o seu cesto aqui na comunidade, não. Isso vai ser maravilhoso. Se você começar a carregar o piano junto comigo, pelo amor de Deus, vem, prega, canta, varre. Hoje o Magno estava aqui carregando coisa com o Hermínio na logística. O som precisa de gente. O Atitude Viva precisa de voluntários. Viagem missionária, onde a gente serve os ribeirinhos, precisa de pessoas para carregarem os cestos. Olha para mim, não é para fazer, é para carregar cesto. Quem faz é ele. A gente carrega cesto, quem faz é ele. A tarefa é dele, a execução é compartilhada. Sim, eu estou falando dessas coisas, mas eu também estou falando do teu propósito de vida. Eu estou falando do que só você tem. Eu estou falando dos dons, dos talentos, da forma, da fala, do olhar que só você tem. Eu não tenho. Eu queria ter todos os olhares do outro. Se bem que acho que essa é uma maldição também. Mas... Imagina, né? Ver como todo mundo vê. Mas você carrega isso. E para acabar, eu quero te levar num texto que Paulo escreve, né? Você viu que a gente foi a Moisés, aí vai para Jesus, e aí o Paulo, ele carimba isso lá no final. Olha o que ele vai dizer. Que em 1 Coríntios 12, se você quiser acompanhar, no versículo 4 que a gente vai estar, 1 Coríntios 12, ele vai dizer: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Lembra que a gente falou aqui hoje? Tem coisa para todo mundo fazer, mas o Espírito é o mesmo. Tudo vem dele, é uma coisa só, uma fonte só. Há diferentes tipos de ministérios, ou seja, de grupos de trabalho, de formas de executar a sua fé, de forma de aplicação dos seus dons, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem faz, é isso que efetua, quer dizer, é o mesmo Deus quem faz tudo em todos que estão aqui nessa sala. Não é a respeito de Moisés, não é a respeito da irmã Maria,
não é a respeito da unção da Sara, não é a respeito da unção do Winston, não é a respeito da unção do Ed René, não é a respeito de um ser, de uma pessoa, é a respeito daquele que faz em mim como faz em você. A pessoa que estava com a mão erguida diante dos amalequitas poderia ter sido você. A pessoa que estava carregando aqueles cestos poderia ter sido você. Sabe por quê? Porque não é a respeito de quem você é a respeito do que ele faz dentro de quem você é. Essa que é real. Não é a respeito do seu skill set, do seu combinado de habilidades, de dons. Uau, o Winston é tão... Ou ai, a Sara, ela fala... Deus não está entendendo. Ele pega e usa o que está ali. Literalmente, carrega, que eu faço. Pega o cesto, mas Deus não tem tambaqui, pega. Se Deus mandou pegar, só pega. Faz assim, ó, beleza, vou segurar. Vou pagar mico socialmente, porque o senhor sabe que não tem peixe aqui dentro. Mas tranquilo. Aí você olha e tem um jaraqui lá no fundo. Aí você fala, opa, já tem um, vai. Não veio mais jaraqui. Daqui a pouco, opa. Porque não é de você, é dele. Agora, a pior coisa que você pode fazer é reter os seus dons. A pior coisa que você pode fazer é reter. Porque a máxima da sua existência vai acontecer quando você aplicar tudo que ele colocou em você lá fora. O momento que você vai se sentir mais vivo é quando tudo que ele enxertou em você, desde o ventre geneticamente, até as suas histórias, levando lixo com larvinha para fora de casa, até os momentos que você estava lá ensinando criança numa classezinha dentro da pedagogia, todas essas coisas ele colocou em você para que elas transbordem para fora, através da compaixão que só ele pode dar para você. Eu acho que como comunidade... A gente tem 2 exercícios. Praticar a compaixão. Implorar por compaixão. Hoje eu estava sentada aqui, eu olhei para trás, assim, a gente cantando umas coisas que eu peço a Deus que elas sejam verdadeiras, assim. E eu falei, ai Deus, ajuda a gente a ser assim. Ajuda a gente a viver isso. Ajuda a gente a não só cantar, porque é gostoso, a gente ama cantar essas coisas. Cantar é gostoso, mas ajuda isso a criar matéria. Ele termina falando assim, a cada um, porém. Ele fala, mas é Deus quem efetua tudo em todos. Aí ele fala no 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Nossa, o que é, Sara? A cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Parece uma experiência espírita, mas não é. Quando ele fala manifestação, ele está falando do fanelores, assim, é quando o processo de tornar algo que é invisível, visível. É dar cara, é dar rosto. Quando ele fala, a cada um é dada a cara do Espírito. Que não é mais um espírito, um vento, mas é a cara do Espírito em cada um. E cada um vai ter uma cara diferente. O Espírito vai se mostrar na cara de cada um diferente. Aí depois ele vai dizer que o corpo é feito por essas diferenças. Que o corpo precisa dessas diferenças. Que um vai ter cara de pé, outro vai ter cara de mão, outro vai ter cara de olho, outro vai ter cara de ouvido. Entendam? O outro assim, ai, cara de ouvido não, Sara. Se a nossa comunidade tivesse a sua cara, que cara ela teria? Se a nossa comunidade tivesse a cara do Espírito que Ele tem em você, que cara que ela teria? Aqui nós não somos uma comunidade de uma cara só. Many faces. Nós precisamos de muitas faces. Muitas faces.
Eu, na verdade, estou cansada da minha cara. Eu tô louca pra ver a tua cara. Mostra ela pra gente. Pega o teu cesto. Eu tenho certeza, olha pra mim, eu nem sei quem você é. Não sei o que você tá vivendo, mas eu tenho certeza que em algum momento você foi incomodado pra pegar algum cesto. E você procrastina sobre isso. A minha expectativa é que você tenha coragem e compaixão para que a nossa comunidade tenha a cara dele em toda a sua diversidade, mas em toda a sua aplicabilidade também. A gente vai orar essa canção. Talvez você não deva nem falar sobre ela muito assim, mas talvez você deva falar: e aí, Deus, qual é dessa parada? Qual é o meu cesto? Assim, o que eu tô procrastinando? O que eu já deveria estar fazendo que eu não tô fazendo? Me mostra o meu papel aqui dentro desse lugar. Porque o Deus da tarefa é único, mas a execução dela é compartilhada. Eu tô louca para compartilhá-la com você.